Oi, pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Que eu tô bem. Quer dizer, eu tô bem, sim. Vai, vamos lá, para de enrolação, Vitória. Introdução do vídeo. Antes de falar sobre as novas controvérsias envolvendo Ed e Lorraine Warren, vamos falar das velhas controvérsias. Ed Warren foi acusado de ter mantido um relacionamento com uma menina menor de idade. Ele tinha 30, enquanto ela tinha 15. Pra mim, isso é algo muito mais sério do que ter ou não ter um demônio no objeto inanimado. Pra mim, eu fiquei muito surpresa que isso não chamou a atenção de vocês, mas beleza. A história aconteceu nos anos 60, quando Ed ainda não era tão famoso. Ele trabalhava como motorista de ônibus, enquanto a Penny estava terminando o ensino médio. Em 63 foi quando ela se mudou para casa dos Warrens e ela manteve uma relação amorosa com Ed, enquanto a Lorraine sabia de tudo, e essa parte, pelo que eu me lembro, a gente já sabia, eu já tinha contado isso pra vocês. No mesmo ano que ela se mudou para casa deles, alguém reportou a relação dos dois e a Penny foi presa e ela teve que passar uma noite na prisão. A polícia tentou fazer ela assinar uma declaração admitindo a relação dos dois, dela com o Ed, mas a Penny não quis cooperar. Em 78, quando a Penny tinha 30 anos, ela ficou grávida do Ed e a Penny disse que a Lorraine disse pra ela que ela teria que abortar essa criança porque isso pegaria muito mal pra imagem deles e que isso arruinaria os negócios. Então, em 1978, eles já estavam assim no auge. A história que eles queriam que a Penny contasse era de que tinham invadido o apartamento dela e tinham abusado dela, e por isso que ela ficou grávida. A Penny estava muito assustada e ela não fazia a menor ideia do que ela faria, então por isso ela decidiu tirar essa criança. O advogado da Lorraine disse que a Judy e o Tony Spera, que é a filha e o genro dos Warrens, nunca viram nada suspeito entre o Ed, a Lorraine e a Penny. O advogado disse que a Penny foi morar com eles quando ela tinha 18 anos e que o casal vivia viajando e trabalhando, então a Penny ficava na casa para cuidar da casa e para vigiar a casa para ninguém roubar. Ela também teria um namorado de longa data com quem ela se casou, e a Lorraine e o Ed inclusive passavam férias com eles. Na opinião do advogado, a Penny foi na verdade manipulada, isso porque ela deu essas declarações um ano depois da estreia de Invocação do Mal, então toda a atenção tava no casal, eles estavam assim no hype, e aí o advogado pensou, um pouquinho estranho pra você contar essa história agora, né, logo que todo mundo tá de olho nesse casal. Por outro lado, a Lorraine, ela parecia muito preocupada com a imagem da família dela, e quando ela assinou o contrato com a New Line, né, autorizando o uso da imagem dela e das histórias, ela colocou umas coisas muito específicas que não podiam usar. Os filmes não podiam mostrar ela ou o marido dela cometendo crimes, incluindo sexo com menores, pornô infantil, prostituição ou agressão sexual. Nem o marido e nem ela poderiam ser descritos como pessoas que têm um relacionamento sexual extraconjugal. A advogada da empresa, ela ficou muito surpresa com aquilo porque ela nunca tinha visto uma linguagem tão específica em um contrato proibindo as coisas, apesar de que quando as pessoas vendiam o seu direito de imagem, normalmente eles colocavam algumas restrições, porque senão ia virar palhaçada e as pessoas iam fazer qualquer coisa com a sua imagem. O produtor do primeiro filme, que tem uma treta judicial com a Warner por causa do filme, lucros, enfim, coisa de Hollywood, ele disse que o filme estava muito distante da verdadeira história dos Warrens e que uma pessoa próxima da família ficou muito surpresa com o quão diferente eram os Warrens na vida real versus os Warrens do filme. Pelo que eu pesquisei da história da Penny, todos os sites têm exatamente o mesmo texto, é exatamente a mesma coisa. É desde 2014, é a mesma história, eles só mudam algumas palavras, mas até a ordem dos acontecimentos é o mesmo. Em português, tinham alguns textos, era também o mesmo texto, só que um pouco diferente a escrita, ou era tudo resumido, mas o texto era o mesmo. Faz parecer que todos os sites usaram exatamente a mesma fonte, que por sinal eu não encontrei, eu não sei quem foi a primeira pessoa a escrever sobre isso. Eu encontrei um processo jurídico do produtor do primeiro filme contra a Lorraine e a Warner. Eu não li tudo, porque eu não sou besta, porque o negócio tem 33 páginas e tá numa linguagem jurídica americana, então, pelo amor de Deus. Mas em resumo, pelo pouco que eu li, ele quer dinheiro. Toda essa treta é por causa de dinheiro. Eu, sinceramente, não boto a minha mão no fogo por ninguém, mas eu sempre prefiro ficar primeiro do lado da vítima até que se prove o contrário, até que, tipo, olha, não, ela mentiu, aí beleza, mas em primeiro lugar, eu prefiro acreditar na vítima. Por mim, eu acabava o vídeo aqui, porque pra mim essa é a única polêmica real envolvendo os Warrens. Mas, como é Halloween e todo mundo adora histórias de terror, inclusive eu, vamos falar sobre casos da Lorraine e dos Warrens e vamos desmenti-los, porque a gente quer dormir à noite, a gente quer acreditar que nada disso é real e que fantasmas e demônios não existem.
Essa história é a história que inspirou o filme Evocando Espíritos, e eis a sinopse. Quando Matt, filho de Sarah e Peter Campbell, é diagnosticado com câncer, toda a família precisa se mudar para um local mais próximo da clínica onde realizará o seu tratamento. Aos poucos, Matt apresenta sintomas estranhos, tendo uma súbita mudança de comportamento. Ao pesquisar o passado da nova casa, Sarah e Peter descobrem que ela foi um centro de pesquisas que procurava algo além do que simples contato com espíritos. E essa é basicamente a história da família Snedeker. Só que essa última parte da sinopse é mentira. A casa não fazia pesquisa nenhuma. Eles só descobriram que no porão da casa era onde aconteciam enterros e velórios e essas coisas. E a partir disso, coisas estranhas começam a acontecer. Algumas coisas na casa começaram a desaparecer. As crianças começaram a ver pessoas estranhas andando pela casa. E eles escutavam barulhos esquisitos e vozes. A mãe da família disse que uma vez ela estava lavando a louça e a água da pia ficou vermelha. E também a casa tinha cheiro de podre, tinha cheiro de cadáver. O filho mais velho, que dormia junto com seus 2 irmãos no porão, que virou quarto, o porão onde aconteciam os enterros, ele começou a apresentar comportamentos estranhos. Ele ficava muito irritado do nada. Uma vez ele tentou atacar a prima dele pra tentar, abusar dela. E ele também começou a escrever poesias com tema de Depois desse incidente com a prima dele, que morava com eles, inclusive, ele foi preso e ele foi mandado para uma avaliação para descobrir o que estava acontecendo com ele, e foi descoberto que ele tinha esquizofrenia. E tudo isso acontecia enquanto ele fazia o tratamento de câncer. Então, caraca. A mãe da família disse que ela e a sobrinha foram abusadas por espíritos, e o pai foi submetido a atos de sodomia pelo mesmo espírito. Em um lugar, fala que ela decidiu chamar os Warrens depois de ver várias aparições na casa dela, aparições bizarríssimas, não sei. E também tem outro lugar que fala que ela decidiu chamar os Warrens depois que ela foi enforcada pela cortina do banheiro. Desculpa, mas não dá, cara, não dá. O estranho de tudo isso é que, mesmo depois de ser enforcada pela cortina do banheiro, eles ficaram na casa por mais 2 anos. Mas é bom pensar que eles deviam estar cheios de dívida. Tipo assim, eles estavam pagando o tratamento de câncer do filho nos Estados Unidos, o que deve ser muito caro, porque aqui no Brasil a gente tem o SUS, né? O SUS que a gente não valoriza, então ele é muito bom. Nos Estados Unidos não, você tem que pagar e deve ser... E é muito caro. Então, cara, imagina, você tá pagando aluguel, aí tem que pagar o tratamento de câncer. Deve ser muito difícil. Eu tô falando isso porque os textos questionam, tipo, mesmo com todas essas coisas que aconteceram, vocês ficaram na casa por mais 2 anos. Só que, caramba, eles estavam cheios de dívidas. Então, não é tão simples assim. Enfim, eles chamaram os Warrens na casa pra tentar descobrir o que tava acontecendo. E os Warrens disseram que a casa tava cheia de energia ruim, cheio de demônios. É cheio de demônio mesmo, foi isso que eles falaram. E ao que parece, uma das pessoas que fazia os funerais, ela foi acusada de necrofilia. A casa tava com uma energia tão ruim, mas tão ruim e tão cheia de demônios, nas próprias palavras dos Warrens, que eles tiveram que realizar um exorcismo na casa inteira até que ela ficasse limpa. Agora, vamos às controvérsias. Primeiro, a proprietária da casa, ela diz que eles moraram lá por 10 anos e que nada nunca aconteceu com eles. A família que foi morar lá, os Snedeker, sei lá, eles disseram que não sabiam que o lugar era onde realizava velórios, mas a dona da casa disse que sim, eles sabiam, porque ela contou pra eles. Só que a coisa que mais deixou todo mundo meio, pera lá, foi quando o cara que escreveu o livro sobre a história da família, porque óbvio que teria um livro, é assim que você ganha dinheiro com essas coisas, e ele escreveu esse livro junto com os Warrens e mais algumas pessoas. Só que tinha um problema. Ele conversou com toda a família, entrevistou cada um individualmente, e as histórias não batiam. Eles não concordavam nos fatos, toda hora eles mudavam alguma coisa e não fazia sentido. E aí, ele foi falar com o Ed, tipo, peraí, meu campeão, o nome do livro é A Verdadeira História dos Fulanos. Como eu vou escrever a verdadeira história se nem eles sabem a verdadeira história? E aí, o que o Ed respondeu pra ele? Falou, mano, eles são doidos, cara. Você já tem a história, pega o que é importante e o resto você inventa, cara, você inventa. E não esquece de fazer ficar assustador. Essas foram as palavras do Ed ao escritor, de acordo com o próprio escritor. E a cereja desse bolo foi quando os vizinhos da família disseram que esses eventos paranormais, na verdade, eles eram frutos de uso exagerado de drogas e álcool. Então,
Sei lá, pensa aí o que você quiser. O último caso é sobre a história que inspirou Invocação do Mal 2 e é chamada de O Fantasma de Enfield. De acordo com as coisas que eu li, esse caso ficou muito conhecido porque várias pessoas viram eventos paranormais acontecendo dentro da casa. Nos anos 70, uma mulher chamada Peg foi morar nessa casa com as suas 3 filhas e coisas estranhas começaram a acontecer. De novo, nós temos barulhos estranhos, coisas se movendo, aparições, o mesmo de sempre. Só que dessa vez, elas não se mudaram pra casa, só começou a acontecer. Esses fenômenos paranormais pareciam acontecer mais em volta das 2 filhas, a Janet e a Margaret, principalmente a Janet. A mãe da família começou a ouvir barulhos estranhos e a ver objetos se mexendo sozinho, e ela disse que viu uma cômoda se mexendo sozinha no quarto das filhas, e ela decidiu chamar um vizinho pra ver o que tava acontecendo, pra ver se tinha alguém invadindo a casa ou alguma coisa do gênero. E aí o vizinho foi lá e ele viu as coisas se mexendo, ele escutou os barulhos e ele viu que tinha uma coisa muito errada na casa, mas ele pensou que fosse um bandido. Por isso, ele ligou para a polícia. De novo, a polícia foi lá e a policial também viu coisas se movendo sozinhas e também escutou barulhos estranhos. Então todo mundo que ia lá via os fenômenos paranormais. Claro que isso chamou a atenção de muita gente, e não demorou pro Ed e a Lorraine aparecerem na casa com outros investigadores e jornalistas. E todos eles presenciaram coisas paranormais acontecendo dentro da casa. Ou era uma cadeira se movendo, ou era um objeto voando na cara deles. Enfim, todos eles viram alguma coisa. Um fotógrafo foi chamado para tirar as fotos dos eventos paranormais. Inclusive, tem uma foto muito famosa da Janet flutuando, você provavelmente já viu. E ele disse que quando ele entrou na casa, a mãe estava colocando as meninas para dormir. E a Janet, ela foi a última a sair. E assim que ela passou, alguns objetos começaram a voar pela casa e ele foi acertado no olho por um Lego. Isso fez ele perceber que a Janet meio que influenciava os eventos paranormais, meio como se ela fosse o centro. Tanto é que ela foi supostamente possuída. Ela começou a falar com uma voz rouca e masculina, e essa pessoa que falava pela Janet seria o ex-morador da casa, Terry Wilkins, e ele tinha morrido dentro da casa de hemorragia. O filho do Terry confirmou a história de que sim, o pai dele tinha morado naquela casa e que ele tinha morrido naquela casa. O fantasma dentro da Janet foi interrogado / entrevistado, e essa entrevista ela foi gravada, então nós temos áudios da Janet falando com a voz possuída. Richard Bruce, quem entrevistou o fantasma, ele ficou muito surpreso por causa da voz da menina que simplesmente mudou, e ele achava difícil que alguém conseguisse manter aquela voz por muito tempo sem machucar as cordas vocais, porque a Janet, ela ficava falando assim por muitas horas. Realmente, fazer voz de demônio é muito difícil, porque dói. Então imagina você falando: oi, tudo bem? Meu nome é nananana. Por horas. Só de fazer um pouco a minha garganta já dói. Imagine fazer isso por horas e horas. Mas não é difícil, não é impossível. Agora vamos às controvérsias. Vamos lá. Muita gente acreditou que, na verdade, a mãe das meninas era a pessoa que fazia os objetos se moverem, era só ilusão. Mas não teria porquê ela fazer isso, porque ela não ganhou nenhum dinheiro com isso. Argumentaram que, ela fez isso porque ela queria uma casa nova, ela queria que pagasse uma casa nova pra ela. Mas, mesmo depois de que tudo isso aconteceu, ela ficou na casa até 2003, que foi quando ela morreu. Então, ela passou o resto da vida na casa. Se ela queria uma casa nova, por que ela ficaria na casa? Outra coisa são as fotos da Janet flutuando. O próprio Ed disse ter visto com os próprios olhos a Janet flutuando. Só que quando você olha essa sequência de fotos aqui, dá pra ver claramente que ela não tá flutuando, ela só tá pulando da cama. A família deu várias entrevistas, porque esse caso, ficou bem conhecido, foi no Reino Unido, se eu não me engano. E ele ganhou bastante atenção, as pessoas queriam acreditar nas histórias, descobrir se era verdade ou não. E uma entrevista mais recente, em 2015, a Janet disse que tinham sim eventos paranormais na casa, mas que ela e a irmã dela fingiram alguns deles. Elas que faziam os barulhos, elas que mexiam as coisas, elas que faziam as vozes, pela casa. Porque a Janet disse que a voz, aquela voz do fantasma, era real. Ela não tinha feito aquilo. O problema é que se você... Em um caso de espíritos e fantasmas, você fala, eu meio que fingi. Na hora, as pessoas vão olhar pra você e falar, mano, você fingiu tudo. Era tudo mentira. Não tem como. Ou é real e você não fingiu, ou você fingiu tudo. Como eu disse no primeiro vídeo, eu ia falar filme, eu não tô aqui pra dizer se é real ou não. Eu prefiro acreditar que é tudo fake, que é tudo doideira da cabeça das pessoas, porque se a cortina do banheiro enforca uma pessoa, ela pode enforcar duas, e eu não quero ser essa pessoa. Então eu prefiro ser cética, eu prefiro acreditar que essas coisas não são reais, porque se eu começar a pensar que isso é real, eu vou ficar com medo e eu não vou conseguir dormir à noite. Então, para mim, é muito melhor pensar que não existe, que não tem como fantasmas mover as coisas, sabe?
Dos filmes, eu sempre escuto muita gente reclamando, tipo, ai, mas fala que é baseado em histórias reais, mas é tudo mentira. E eu era uma dessas pessoas. Só que, cara, é óbvio que eles vão exagerar tudo, porque é um filme, não um documentário. Se você quer ver algo verídico, vá assistir um documentário, que não existe, sobre eles, inclusive, eu pesquisei. Se existisse, eu assistiria. É um filme, cara. É óbvio que eles vão exagerar. Como você acha que eles ganham dinheiro? Enfim, meus vizinhos todos resolveram fazer mó barulhão hoje, só porque eu tô com pressa pra gravar. Mas enfim. Enfim. Gente, eu acho que deve ter um monte de barulho nesse vídeo, porque meus vizinhos, eles decidiram fazer um monte de coisa hoje. Decidiram reformar a casa, o cachorro late, a criança chora. Eu amo a minha vizinhança. Eu amo. Enfim, gente. Tchau. Cansei.